Opa, e aí, tudo bem? Aqui é Rafael Oliveira e nesse vídeo aqui eu vou apresentar para vocês uma super oportunidade de como você pode conseguir criar uma copy para colocar no seu conteúdo e vender sem precisar criar apenas vídeos que geram engajamento, seguidores. Eu vou te mostrar aqui exatamente o que você precisa ter para conseguir criar uma carta de vendas que não necessariamente precisa de várias pessoas vendo para conseguir vender, ou seja, você não precisa de milhares de inscritos, de milhares de seguidores, de milhares de views diários para conseguir ter uma boa fonte de renda e não precisar criar vídeos de dicas e aulas para gerar o valor para o seu público, ou seja, você não precisa fazer, sei lá, 7 vídeos por semana, precisa postar 5 posts por dia no Instagram, coisas assim do tipo, nada disso. Eu vou te ensinar exatamente qual que é o passo aqui, qual que é a oportunidade que você está tendo aqui agora para você ter em mãos uma carta de vendas, uma copy, né, que vai fazer com que você transforme o seu conteúdo em algo que gere venda para o seu bolso, que gere caixa para você, e não apenas seguidores ou engajamento, etc. Existem aqueles que criam conteúdo de forma massiva, faz vídeos toda semana, dando dica, dando aula, faz lives, faz tudo quanto é tipo de coisa para entregar valor para as pessoas que só depois vender, né? Ou seja, muitas pessoas usam aquelas estratégias de lançamento que faz 3 meses de 3 meses de conteúdo, puro conteúdo, faz vídeos, faz lives, faz podcasts, faz posts no Instagram, faz um monte de coisa assim, só depois vender. Não estou dizendo que essa estratégia não dá certo, mas mas existem outras formas de você conseguir vender, existe também aquelas pessoas que conseguem entregar muito valor para as pessoas, para as outras pessoas e consegue vender ao mesmo tempo. Ou seja, você não separa o conteúdo de uma oferta. Você pode consolidar os dois juntos. Você pode juntar as duas coisas e vender para as pessoas. E, como eu falei, você não necessariamente precisa produzir apenas conteúdo para criar uma oferta, para vender seu produto ou serviço, e também você não precisa vender sem o conteúdo, ou seja, você não precisa separar os dois, você pode fazer os dois juntos. E não importa se você faz lançamentos ou vende no perpétuo, eu vou te mostrar aqui exatamente é, os bastidores de como é que eu faço uma carta de vendas, tanto para lançamento, tanto para perpétuo. O modelo que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu vou mostrar meio que uma cópia aqui para vocês, uma carta de vendas para vocês, serve tanto para um, tanto para outro. E a única coisa que você precisa fazer é copiar e colar. E mais para frente eu vou te dar a oportunidade de você ter essa carta de vendas em mãos, ok? E o problema aqui é que a grande maioria produz toneladas de conteúdo só para gerar seguidores e engajamentos, ou seja, produz vários e vários vídeos, fotos, faz lives, faz o tanto de coisas para só depois vender. O grande problema aqui é que você atrai pessoas que gostam apenas do seu conteúdo e não do seu produto. Ou seja, quando que você faz a oferta vai ter menos impacto. Não necessariamente impacto de vendas, mas no sentido de as pessoas estão tão acostumadas de você gerar tanto conteúdo para elas, estão tão acostumadas de você sempre estar lá ajudando as pessoas, que as pessoas falam assim, olha que legal, esse cara está me ajudando, esse cara é muito legal, vou seguir ele aqui para ver o conteúdo. E não você não necessariamente vê as pessoas te seguem para dar o próximo passo, né, para comprar o seu serviço, o seu produto, etc. Então, por isso, é que é muito importante você atrair as pessoas certas que são potenciais compradores e não apenas seguidores. Isso acontece porque elas ainda não dominam o conceito de copy para a produção de conteúdo. Muito entrega conteúdo, né, usando o seguinte roteiro, como no caso aqui para um roteiro, como por exemplo para um vídeo ou no YouTube ou no Instagram. Primeiro apresenta, fala o seu nome, etc., mostra o conteúdo e já depois mostra, pede like, pede inscritos, pede seguidores, etc. Eu fazia muito tempo isso, inclusive aqui está o meu canal no YouTube, que eu, há um tempo atrás que eu fazia para vender como afiliado, e o que eu fazia era exatamente isso, né?
Primeiro eu me apresentava, falava meu nome, etc. Eu falava o que eu ia mostrar no vídeo, no caso aqui é como montar uma rotina de estudos para aprender inglês. Mostrava tudo isso. No começo até eu fazia também um pitch para pedir likes, inscritos, seguidores, mas enfim. Depois eu apresentava o conteúdo, normalmente lá do que a pessoa precisa fazer para montar uma rotina de estudos para aprender inglês, né? Aí eu apresentava o conteúdo, passo a passo lá do conteúdo, e depois eu pedia like, pedia compartilhar, pedia inscrito, pedia que ativasse o sininho, pedia para seguir no Instagram, etc. Essa é a fórmula que eu usava naquela época. E, assim, o problema é que isso gera apenas seguidores e não compradores, ou seja, você atrai apenas pessoas que querem consumir seu conteúdo, né, como eu falei antes, mas você não atrai pessoas possíveis clientes, né, possíveis compradores do seu serviço, do seu produto. Você não cria tanto um desejo de compra nas pessoas, e sim só o desejo de consumir mais o seu conteúdo. O que eu recomendo, o que eu fui recomendado, né, também é pessoas, que você atraia pessoas que acompanham para dar um próximo passo e não apenas para vender o seu conteúdo, para ver o seu conteúdo, né, quer dizer. Porque assim, se você atrair pessoas, seguidores, você vai ganhar vários seguidores, vários inscritos, isso é muito bom, né, porque isso realmente gera aquela sensação de recompensa, mas você não atrai necessariamente os compradores, que é o que importa para você. Seja você que está começando agora ou você que já está nessa jornada há algum tempo. E veja bem, não estou dizendo que isso, que produzir conteúdo é ruim, que você deve fazer apenas o conteúdo do jeito, formato de copy, né, de você apresentar a oferta de qualquer jeito, não, mas somente isso gera tantos resultados quando apresentar uma copy de vendas, ou seja, isso não gera tantos resultados assim se você apresentar uma copy que gera desejo de compra. Se você faz lançamentos, para produto no perpétuo é mais fácil de entender, né? Que você faz um vídeo no YouTube lá com formato de copy e já pode vender já no começo, e não apenas apresentando conteúdo, pedindo likes, inscritos, etc. Mas para lançamento você pode fazer isso, e o que eu recomendo é que você, na hora de você apresentar a oferta, você apresenta o seu conteúdo e você fala assim que as vagas vão abrir, é, as vagas estão fechadas, mas se você quiser, se cadastra aqui na lista de espera, alguma coisa assim do tipo. É a melhor estratégia que eu acho para você que faz lançamentos, tá? Mas, de novo, não estou dizendo que conteúdo é algo ruim, que você não deve fazer, mas fazer apenas esse roteiro que eu mostrei aqui de se apresentar, mostrar a promessa, depois o conteúdo e depois pedir inscritos não é a melhor forma. A melhor forma é você ter uma copy de vendas, ok? Então, por isso que eu vou te mostrar uma oportunidade aqui que eu pessoalmente vou te ajudar na criação de uma carta de vendas, na criação de uma copy, né? Que você pode usar para criar qualquer conteúdo e você pode usar também para você colocar na sua página de vendas do seu produto e etc. Para você ter mais vendas no seu projeto. Vou te ajudar a criar uma super oferta onde vai gerar um imenso desejo nas pessoas para querer comprar o seu produto e você poderá usar isso junto com o seu conteúdo. Você não vai apresentar apenas o conteúdo em si, mas você vai ter todo um escopo, meio que um roteiro, né, para você colocar no começo do seu conteúdo e no final do seu conteúdo. Então, o seu conteúdo fica no meio, então você coloca apenas o seu conteúdo, as dicas que você quer dar e etc. Você faz isso junto com esse roteiro aqui, que pode ter certeza que vai gerar bastante resultados para você, ok? Então, você não precisa mudar absolutamente nada na sua rotina, que eu sei que sua rotina é super corrida, que você pode, já que você produz muito conteúdo, né? Você, sei lá, faz alguns vídeos por semana, aí tem as listas de e-mails que você precisa enviar e-mails, aí tem o post no Instagram, aí tem uns vídeos no YouTube, aí tem anúncios que você precisa gerar, aí você precisa conversar com as pessoas que entrarem em contato com você para saber mais do seu produto e etc. Várias outras coisas, além de gestão de dinheiro, gestão financeira, gestão de pessoas, enfim, várias dessas outras coisas, né? Que eu sei que provavelmente seu tempo é muito corrido, então o que eu te proponho aqui é não te encher de conteúdo, de coisas assim do tipo, para você simplesmente, para você estudar, né? Você pode simplesmente
copiar e colar a oportunidade que eu vou fazer para você, e você não precisa perder tempo vendo mais conteúdo para você criar uma oferta, ok? Então eu vou compartilhar aqui para vocês os bastidores de como eu faço isso em detalhes. Bom, primeiro aqui você precisa atrair compradores e não apenas seguidores. Durante muito tempo, né, eu sempre achava que a melhor forma de atrair pessoas para comprar o meu produto era simplesmente produzir muito conteúdo de valor. E percebia que não se tratava apenas disso, né? Não necessariamente eu precisava atrair, atrair pessoas através de conteúdo para gerar valor nas pessoas. Mas ainda fiquei assim, eu fiquei na dúvida de eu produzo muito conteúdo, crio bastante conteúdo para gerar valor nas pessoas e só depois eu vendo ou ofereço os meus produtos logo de cara, né? Porque se produzir conteúdo eu vou parecer aqueles meros vendedores que quer só vender. Mas a resposta mais óbvia que eu respondi naquele momento foi produzir muito conteúdo e distribuir com anúncios, né, com Facebook, com Google, etc. Afinal, ficar apenas oferecendo o produto para as pessoas me tornaria uma pessoa chata que só quer vender, ou seja, só aquele vendedor que só quer vender e não quer saber de ajudar as outras pessoas. E quando que eu vendia como afiliado, eu sempre postava conteúdo de maneira que me ensinava vários vídeos por semana, muitos posts e stories por dia. E quando eu notei, né, eu já estava com mais de 100 vídeos no canal no YouTube, mais de 600 posts no Instagram, mais 100 resultados em vendas. Então aqui eu tinha um canal no YouTube, né, que ensinava as pessoas a aprender inglês, como que eu te mostrei aqui lá no começo do que a maioria das pessoas faz, eu fazia exatamente aquilo lá. Eu mostrava conteúdo, dava dica para as pessoas, pedia like, pedia inscrito, etc. E no fim eu tinha um canal que gerava mais de 15 mil, eu acho que é mais de 10 mil ou 15 mil views todos os meses, mas eu não gerava um bom resultado em vendas. E a mesma coisa com o Instagram. O Instagram tinha mais de 20, mais de 30 mil seguidores. Até hoje eu ganho seguidores, que eu tirei esse print agora há pouco. Você pode ver ali em cima que eu ganho 14 seguidores, algumas curtidas, etc. Até hoje eu ganho alguns seguidores, mas eu perdi alguns no processo porque, enfim, eu abandonei esse projeto. E, enfim, eu tinha mais de 700 posts, mais de 30 mil seguidores, vários vídeos assim que eu pegava um recorte do vídeo do YouTube, colocava aqui no Instagram e etc. E eu fazia isso para criar mais seguidores, mas o que eu achava a melhor forma para aumentar o faturamento era simplesmente investir mais em anúncios e distribuir aquele conteúdo que estava no Instagram, que estava no YouTube, investia conteúdo no Instagram no sentido de distribuir o nugget, né, que muita gente fala, que é aqueles vídeos de 1 minuto no Instagram. Aí, enfim, aí eu distribuí aquele vídeo lá, distribuí aquele conteúdo lá para as pessoas, para que elas podiam comprar alguma coisa minha, né, para gerar valor para elas, ajudar as pessoas, etc. A mesma coisa eu fazia no YouTube, eu distribuía através de vídeos no YouTube, através do Google, né, do Google Ads, etc., para, assim, gerar valor para as pessoas. Mas gerava mais seguidores e, consequentemente, mais vendas. E foi assim, foi o que eu achava, né, foi o que eu pensei. E aqui, vocês podem ver, eu tirei um print aqui de quanto que eu gastei em anúncios, né, em anúncios no Facebook. Eu gastei, deixa eu ver, 180, 141, 85, 67, 29, enfim, eu gastei muito dinheiro distribuindo conteúdo, mas eu percebi que aquilo não gerava tanto retorno financeiro, né, porque gerava seguidores, gerava views, etc., como pode ser, você pode ver aqui em cima, aqui, gerou mais de 9 mil, aqui eu acho que junto os dois aqui dá uns 15, né? Se juntar tudo aqui dá mais de 15 mil engajamento na publicação, mas em questão financeira, em questão de vendas, não gerou tanto resultado assim. E ali eu percebi que não bastava apenas grande número de seguidores, não bastava ter 30 mil seguidores para poder gerar vendas, né? E desde então eu comecei a aprender as melhores formas para conseguir gerar resultados sem precisar de milhares de seguidores. Foi então que eu comecei a estudar copy. Durante 5 longos meses, quebrando a cabeça, estudando a melhor forma para criar ofertas, criação de copies, criar desejo nas pessoas, descobri que tinha pessoas que faturavam mais de 5 dígitos por mês com canais com
menos de 300 inscritos ou contas no Instagram com menos de 4.000 pessoas. Eu pensei algo assim, como é que essas pessoas conseguem criar, conseguem ter esse tanto de resultado e eu aqui com um canal com mais de 15 mil views por mês e um conta no Instagram com mais de 30 mil seguidores, como é que é esse negócio aí? Como é que faz para poder gerar mais resultado que as pessoas, sendo que eu tenho muito mais seguidores, eu tenho muito mais views que as outras pessoas? Então eu entrei em um grupo de implementação lá que eu comprei, um grupo de implementação, e nesse grupo tinha uma conversa lá que a pessoa se apresentava e etc. E lá o mentor que me apresentava falou que tinha uma pessoa que tinha resultados em dobro para os seus clientes com a carta de vendas que ela mesma fazia, ou seja, ela fazia uma cópia, entregava para os clientes e assim eles geravam os resultados. O melhor é que ela tinha apenas 3.500 seguidores, ou seja, ela não tinha muita presença online, ela não tinha tantos seguidores assim para atrair cada vez mais clientes. Ela gerava ela gerava muitos jobs, ela conseguia assim muitos serviços, entregar muitos serviços para as pessoas com uma pequena quantidade de seguidores. E seus clientes nem precisavam aumentar a quantidade de vídeos e postagens para conseguir gerar mais vendas. Com o conhecimento que ela já tinha, com o conhecimento de criação de carta de vendas, já era o bastante para gerar resultados. Por esse mesmo motivo dessa pessoa criar carta de venda para as outras pessoas, eu decidi ajudar as empresas que conseguiram aumentar suas vendas através de um modelo de copy usado para gerar desejo de compra em formato de conteúdo. Ou seja, pegando um modelo de copy que a única coisa que você precisa fazer é colocar o seu conteúdo no meio e o que eu faço é simplesmente colocar a mensagem no começo e a mensagem no final, que tudo se encaixa e você consegue gerar vendas. E depois com uma conta com mais de 30 mil seguidores e um canal que gerava mais de 15 mil views por todos os meses, resolvi mudar de projeto e focar apenas na criação de copy para as empresas. Descobri que a forma mais efetiva para conseguir vender produtos através da internet é criando um desejo irresistível de compra nas pessoas, ou seja, criando uma verdadeira oferta. O melhor de tudo é que mesmo se investir mais em anúncios, você consegue gerar grandes resultados em vendas. Ou seja, se você tem já um número de seguidores hoje, se você já tem um canal no YouTube, alguma coisa assim, e você ou investe em publicidade, etc., você não necessariamente precisa investir cada vez mais em publicidade para aumentar o seu faturamento. Se você conseguir criar um desejo irresistível de compra nas pessoas e não um desejo é, de apenas consumir conteúdo, você consegue aumentar muito mais o seu faturamento em vez de apenas criar anúncios, etc. Então, a melhor coisa que você pode fazer agora para aumentar suas vendas é construir uma cópia em formato de conteúdo que gere o desejo de compra e não apenas o desejo de seguir para consumir o seu conteúdo. Eu vou te mostrar agora os bastidores de como eu crio uma copy para os meus clientes e como você pode implementar para o seu negócio digital. Mas antes de você escrever a sua primeira linha de copy, criação de uma nova oferta, a primeira coisa que você precisa fazer é descobrir com quem você está falando, ou seja, descobrir qual o seu público-alvo. Muitas pessoas confundem público-alvo com avatar. Isso é um grande erro, porque tem uma grande diferença entre esses dois. Acha que é preciso saber exatamente qual a idade, o que eles comem, qual é o sexo, qual é o nível escolar, enfim. E essa imagem geralmente é o que a maioria das pessoas usam. Usa qualquer imagem, qual é o gênero, qual é a localização da pessoa, qual é o título do trabalho, qual é a ocupação da pessoa, qual é o nível de educação escolar, qual é a receita que a pessoa tem, quais são os objetivos, valores, desafios, enfim, coisas que as pessoas pesquisam, enfim. Nada disso aqui importa tanto quanto você criar um público-alvo, né, e não um avatar. Mas, como eu falei, existe uma grande diferença em você saber quem é o seu público-alvo e saber exatamente o que ele precisa.
Então, a primeira coisa que você precisa se perguntar na hora de você criar uma copy, na hora de você criar um roteiro de vendas, é o que eu faço com meus clientes, né? A primeira coisa que eu preciso saber é quais são os desejos do meu cliente, quais são os desejos de compra que aquela pessoa tem, e não apenas o desejo de consumir conteúdo, né? Quais são os desejos que realmente a pessoa tem, qual o maior problema que a pessoa tem, quais são os problemas que ela passa, os problemas que deixa ela, tipo, acordado à noite olhando para o teto sem saber o que fazer no próximo dia, né? E qual que é o maior medo que a pessoa tem? Algo que realmente deixa ela assustada, algo que ou se ela perder ou se ela ter, ela acontece alguma coisa que a vida dela pode se dizer assim, enfim, o que deixa ela mais irritada, qualquer coisa que deixa realmente ela com raiva, deixa realmente ela com frustrada com a situação que ela está, o que, que ela quais são os desejos inconscientes do cliente, algo que nem mesmo ela sabe que ela tem, algo que totalmente consciente, uns desejos realmente que lá no fundo mesmo que a pessoa tem. Pode parecer difícil, mas na verdade é muito fácil você pesquisar isso. As próprias pessoas falam isso, mas de maneira meio que indireta, né? E todas essas perguntas são as mais importantes que você precisa saber para você saber exatamente com quem você está falando. Dessa maneira, você consegue vender seus produtos com muito mais facilidade. Se você responder todas as perguntas, e tem mais outras séries de perguntas também que você pode responder para criar o desejo nas pessoas, isso se torna muito mais fácil a criação da sua oferta. Então, é muito importante que você responda essas perguntas com paciência, com cautela, ok? Então, quando eu começo a planejar uma carta de vendas para um cliente, a primeira coisa que eu faço é saber exatamente isso, exatamente qual que é qual que é o público-alvo da pessoa. Eu respondo exatamente essa pergunta, eu tenho uma lista de perguntas, tem mais algumas perguntas além dessa, mas essas aqui são as principais que você precisa saber. E eu respondo exatamente isso e só depois eu vou para o próximo passo, que é o que eu acho que é a promessa, tá? E um exemplo aqui para um nicho de emagrecimento, que o maior problema que as pessoas têm é que elas não gostam de academia, que elas preferem comida gostosa e etc. E o maior medo é que muitas das amigas julgam para sua aparência, o marido, e começa a deixar ela por conta do corpo, né? E o que mais irrita ela é que ela não consegue se manter na dieta ou nos exercícios. Ela tenta fazer exercício, ela tenta fazer dieta, mas ela não consegue se manter. E depois de alguns dias ela já desiste e já volta a comer hambúrguer de novo, ou comendo hambúrguer, assistindo Netflix, etc. E isso irrita ela bastante. Então, responder essas perguntas assim no nicho de emagrecimento é bem importante, ok? E o desejo mais internos que as pessoas têm, os desejos inconscientes, é que ela quer surpreender suas amigas, ela quer que seu marido note ela com o corpo novo de novo, que ela que meio que o marido note ela mais, dê mais atenção a ela e etc. Esses são os desejos mais que as pessoas mais desejam quando que o assunto é emagrecer, quando que o assunto é ter um corpo mais definido, etc. E é exatamente isso que você precisa saber na ponta da língua antes mesmo de você escrever a carta de vendas. Você precisa saber de responder todas essas perguntas antes de você escrever a primeira linha da sua carta de vendas, ok? E o próximo passo é definir a promessa para o seu cliente, definir o que você vai prometer para o seu cliente. E quando você definir exatamente o que o seu cliente precisa, é muito mais fácil você saber como montar uma grande promessa para o seu produto e se destacar na concorrência. Então, se você responder todas as perguntas do seu público-alvo para criar uma promessa, vai ser muito mais simples. Então, o que muitas pessoas fazem no nicho, mesmo exemplo, no nicho de emagrecimento, é que elas muito usam promessas genéricas, do tipo, como emagrecer 7 quilos em 2 semanas sem usar academias ou dietas. Não estou falando que essa promessa é uma promessa ruim, que você não deve fazer isso. Essa promessa é muito boa, mas o problema é que muita gente usa isso. Você pode ver, se você pesquisar agora mesmo, você pode ir lá no Google e pesquisar algo como desse tipo, como emagrecer sem dietas, academia, vai aparecer uma promessa exatamente do mesmo sentido, do mesmo jeito, em uma página de vendas. Como emagrecer tantos quilos em tantos
dias sem academias ou algo assim do tipo. E isso é muito genérico e faz com que você fica na mesma dos seus concorrentes, você não se destaca neles. Então, uma promessa que eu mudaria nesse sentido aqui, para você destacar dos seus concorrentes, é, é o seguinte: como transformar o seu corpo em uma máquina de elogios das pessoas que passaram por você antes mesmo do carnaval. Se você quiser fazer parte do grupo de mulheres que conseguiram ter o corpo definido e duradouro, mesmo comendo comida gostosa, esse é o vídeo mais importante que você precisa ver. E você percebe que eu não mencionei a quantidade de quilos e nem o tempo. Algumas pessoas não querem emagrecer só por emagrecer, elas querem ser vistas com os outros olhos, quer ter elogios, quer ter mais desejo, quer que as amigas elogiem elas, quer que as amigas não fiquem zoando mais elas por causa do corpo, ou por causa das roupas que ela veste, ou por causa de, enfim, de séries de coisas. E isso é muito importante. Para você fazer isso, você precisa definir o seu público-alvo. Okay? E quando se fala de corpo, faz toda a diferença você usar esse tipo de argumentação e não apenas promessas irreais que muitos fazem, que muitos prometem aquele, como é que é? Como emagrecer 7 quilos sei lá, uma semana, como emagrecer 20 quilos em menos de um mês. Coisa assim do tipo, algumas promessas que não faz nem sentido, que é totalmente irreal, né? Não condiz com a realidade, enfim. O próximo passo aqui é você definir qual será a sua grande ideia para a sua carta de vendas, aquilo que nem mesmo os especialistas sabiam disso. Ou seja, não necessariamente você precisa inventar a roda para você criar uma nova promessa, você não necessariamente precisa pegar sei lá, algo totalmente novo para você criar uma carta de vendas. Você pode meio que surfar onde de algo que já existe, mas você cria um novo conceito para aquilo. Essa parte é muito importante, você tem que prestar muita atenção nisso, que é essa parte aqui que faz com que você destaca dos seus concorrentes, faz com que você crie um gancho para as pessoas consumirem o seu conteúdo, consumir o resto da sua carta de vendas, ok? E no mesmo nicho aqui, no mesmo exemplo, para uma grande ideia, é o seguinte: muitas pessoas perguntam qual a melhor maneira de emagrecer, exercícios ou alimentação? E eu falo que é nenhuma das duas, e sim a sua nutrição emocional. Porque sem uma nutrição emocional bem feita, você não consegue fazer bons exercícios ou ter uma boa alimentação. Você percebe que aqui eu não tirei as coisas de exercícios ou de alimentação, etc., que muitas pessoas falam que para emagrecer você precisa fazer exercício ou ter uma boa alimentação, né? E muitas pessoas ficam na dúvida qual que é o foco que você precisa ter. E aqui, ao invés de eu falar o básico que todo mundo fala, que você precisa focar em exercício ou focar em alimentação, eu pego meio que as duas e foco na nutrição emocional, que é algo mais inconsciente das pessoas. Enfim, aí você vai apresentar com seu conteúdo sobre isso depois. É importante que você, quando você cria uma grande ideia, você precisa falar sobre, precisa linkar com o seu conteúdo, tá? Então, é muito importante que você fale isso na sua oferta. Enfim, com essa argumentação vai despertar interesse nas pessoas que viram a sua carta de vendas e por isso é extremamente importante você criar uma nova ideia muito bem feita. Extremamente importante você criar uma grande ideia para o seu produto ou seu serviço, para você destacar da sua concorrência, é, ainda mais se for um nicho muito concorrido, que nem um nicho de emagrecimento, ok? Enfim, depois você precisa saber o problema que muitas pessoas cometem no nicho e descrever isso na sua carta de vendas. Você precisa saber, você precisa descrever o problema que muitas pessoas cometem no seu nicho, né? Você pode descrever um problema que você passou, um problema que outra pessoa passou, um problema que, enfim, descreve um problema assim que é muito forte para as pessoas, para meio que você se conectar com elas, para a pessoa perceber assim, não só eu que estou passando por esse problema, existem várias outras pessoas também, então é muito importante que você fale isso, ok? Um exemplo aqui no nicho de emagrecimento o grande problema das mulheres é que elas querem emagrecer, é que elas passam horas tentando descobrir a melhor dieta e o melhor exercício para emagrecer rápido. E quando não acham, volta para a estaca de comer muito mais do que deveria. Então,
Você pode escrever alguma coisa assim do tipo. E depois do problema, você precisa mostrar a causa desse problema. O, o que a pessoa faz para conseguir ter esse problema, né? Para conseguir despertar esse problema na pessoa. Isso é importante também, porque também faz com que aqui meio que cria uma autoridade para você meio que saber exatamente o que você está falando. É, você mostra para a pessoa uma argumentação de saber exatamente o que você está falando. Então, logo em seguida do problema, você fala: isso acontece porque ela não consegue controlar a emoção de comer as melhores refeições. E isso trata o processo isso atrasa, né, o processo de emagrecimento. E depois, após você definir a causa do problema, você começa a contar uma pequena história, não histórico, mas uma história do seu produto. Ou o que você faz para conseguir alcançar o que você tem hoje. Enfim, você pode contar uma história de como é que você conseguiu chegar ao método que você está, quais os desafios que você teve, qual que é a dificuldade que você teve, qual que é a causa dos problemas que você teve, qual que é os problemas, qual que é a... Enfim, você mostra uma história para a pessoa para se conectar com você e, como eu falei, você fala assim, a pessoa fala assim para você: olha, ele tem o mesmo problema que eu, ele passa as mesmas coisas que eu, enfim, você se conecta com a pessoa através de histórias, que muitas pessoas gostam bastante de histórias. É a mesma coisa que eu mostrei aqui no começo, eu mostrei a minha história lá de como eu vendia como afiliado, como eu mostrava conteúdo para as pessoas, enfim, você mostra histórias desse sentido. E aqui você precisa mostrar em detalhes qual foi o caminho que você percorreu para conseguir a sua vitória, para conseguir as coisas que você tem hoje, seja vitória financeira, seja vitória de algum corpo, de saúde, enfim, depende do seu nicho, ok? Aí você mostra a sua história aqui, eu mostro uma história de outra pessoa. O que eu recomendo é você não invente uma história, conta uma história verdadeira, porque assim você conecta mais com as pessoas e tem mais credibilidade, acho que é isso essa palavra, enfim, no seu produto, ok? E no final dessa história você mostra a solução para esse problema. E nessa parte é finalmente onde você entrega o conteúdo que você geralmente produz para a sua audiência, né? O que você geralmente faz no seu conteúdo, nas coisas que você posta no YouTube, no Instagram, enfim, qualquer outros lugares. É aqui que você mostra o conteúdo. Então você percebe que eu criei todo um escopo, toda uma preparação para o conteúdo e não apresentei apenas o conteúdo em si. Por que isso? Porque isso cria um desejo nas pessoas e faz com que as pessoas prestem mais atenção no seu conteúdo, e o conteúdo faz com que você desperta um interesse no seu produto, ok? E por último é a oferta, que eu vou apresentar mais tarde. Mas você pode estar se perguntando aqui, né? Isso não é coisa demais? Esse não vai ficar um vídeo longo? As pessoas vão querer um vídeo muito longo para só ver depois o conteúdo? Será que as pessoas não vão pular direto para o conteúdo, etc. E eu faço uma pergunta para você: por que os filmes ou séries prendem a atenção do começo ao fim, né? Já que eles são muito longos? Por que você mal consegue ter a noção do tempo? Tipo, quando você vê, o filme já passou, né? E qual o efeito disso? O que causa esse efeito de você prestar muita atenção? Isso que muitas pessoas não entendem. Não basta você apenas criar conteúdo para só ofertar depois. Não basta você primeiro colocar um conteúdo lá e só depois você ofertar. Só, tipo, cria um conteúdo em um vídeo separado, em um post separado, etc. E você cria oferta em outro vídeo totalmente separado. A melhor copy é aquela que não parece uma carta de vendas, e sim como um filme, ou seja, que desperta a atenção de você do começo ao fim, e no fim você cria um desejo para a pessoa dar o próximo passo. Ou seja, a melhor copy é aquela que não parece uma copy. Então, o que eu faço é colocar exatamente esse filme na cabeça das pessoas, colocar exatamente esse filme em formato de conteúdo, e depois eu apresento o conteúdo e, por último, a oferta. E depois você apresenta a oferta do seu produto, aqui você detalha tudo o que o seu produto tem, o que ele oferece para as pessoas. Você aqui mostra todos os detalhes, os módulos, como o seu serviço funciona, o que você faz, você mostra todos os detalhes aqui do seu produto, quantos módulos, o que apresenta os módulos, o que apresenta nos capítulos, o que você mostra em cada um deles, etc. O melhor de tudo é que muitos
quando que chega aqui nessa parte da oferta, quando que você apresenta o conteúdo que muitos já têm o desejo de compra antes mesmo de chegar aqui. Então, por isso que é muito importante você fazer aquela apresentação todo no começo, que isso prepara para a oferta e faz com que as pessoas já criem um desejo de compra antes mesmo de você, até mesmo antes de você apresentar o conteúdo. Então, quando que chega aqui, vai ser muito mais fácil para você vender, vai ser muito mais fácil para você criar um desejo de compra nas pessoas, ok? E quando isso acontece é porque você conseguiu gerar um desejo nas pessoas e não apenas ajudou elas com o conteúdo. Você não simplesmente pegou um conteúdo, colocou no YouTube, colocou no post no Instagram e, sei lá, distribuiu no YouTube, distribuiu no Facebook, nos anúncios, em publicidade, etc. Você criou um desejo de compra, ok, nas pessoas. E o meu propósito aqui, a minha oportunidade que eu vou falar aqui é fazer exatamente isso para a sua empresa, fazer exatamente isso para você. Mostrar para você a melhor carta de vendas para o seu produto ou serviço e aumentar as suas vendas. O melhor de tudo é que você não vai precisar estudar nenhum custo. Basta você copiar e colar para o seu projeto digital e vai conseguir gerar mais vendas imediatamente. Vou te entregar o melhor argumento para o seu produto ou serviço que se destaca dos seus concorrentes. Ou seja, você não vai mais precisar aumentar o seu investimento em tráfego para aumentar suas vendas. Que muitas pessoas acham que o maior problema que é porque elas não estão vendendo é a audiência. Então elas investem muito em tráfego, mas eu vou te mostrar aqui que não necessariamente esse é o problema. Eu pessoalmente vou fazer a carta de vendas para você e você poderá usar da forma que você preferir, poupando muito o seu tempo e energia estudando para criar uma. Porque muitas pessoas prometem para você criar uma carta de vendas, para você estudar a carta de vendas, né? Ficar analisando, ficar estudando a promessa, a história, etc. O que eu proponho aqui para você, a oportunidade que eu te dou dando aqui agora é você criar essa carta de vendas, você criar esse você criar não, você ter essa carta de vendas de mãos que eu mesmo vou criar para você. A única coisa que você precisa fazer é copiar e colar. Aí você pode usar no seu vídeo no YouTube, na sua página de vendas, enfim, você usa do jeito que você preferir. Mas eu vou te entregar a carta de vendas com a melhor argumentação, com a melhor ideia, com a melhor oferta, melhor história, enfim, tudo para você simplesmente copiar e colar. E o valor para ter essa cópia em mãos é de R$ 2.000. Esse valor não é negociável, mas existem outras formas de pagamento disponíveis. Ou seja, você pode parcelar no cartão, você pode parcelar, pode pagar à vista pelo boleto, enfim. Você escolhe a forma de pagamento. Essa é a sua grande chance de conseguir se destacar dos seus concorrentes e aumentar mais o lucro da sua empresa. O melhor de tudo é que você não vai precisar produzir conteúdo que apenas gera engajamento e seguidores. Você vai começar a ter algo que vai gerar um desejo de compra nos consumidores de conteúdo. Ou seja, as pessoas que vão para ver seu conteúdo vão ser pessoas que vão começar a comprar, vão começar a criar um desejo de compra e não apenas um desejo de consumir o seu conteúdo. Ok? Se você faz lançamentos, essa é a grande oportunidade de você ter uma argumentação para a sua próxima semana de conteúdo intenso, que muita gente faz aquele conteúdo de semana de sei lá o que e apresenta, aí mostra o conteúdo, aí no final faz uma oferta. E eu vou te mostrar aqui, o que eu vou te entregar aqui é uma carta de vendas, uma nova argumentação para você apresentar nessa semana, apresentar nesse conteúdo e no final você fazer uma grande oferta que você provavelmente vai fazer um 6 em 7. Enfim, caso você vende no perpétuo, essa é a melhor chance de você ter a carta de vendas em mãos que gera vendas todos os dias. Então, você pode ter a carta de vendas colocada no seu produto e a única coisa que você precisa fazer é rodar tráfego para aquilo. E não necessariamente você precisa produzir conteúdo para atrair as pessoas para essa carta de venda. Você pode usar essa mesma carta de vendas para produzir os seus conteúdos e postar nas redes sociais. A única coisa que você precisa fazer é pegar, no final, falar que você tem uma grande oportunidade, falar assim, que no link da descrição da apresentação completa, enfim, aí você apresenta essa carta de vendas. Ou seja, já tem uma carta de vendas no seu conteúdo e também na sua apresentação. E isso é a melhor maneira de você vender através da internet. Para ter essa oportunidade pronta, entre em contato comigo que agendaremos uma reunião. Ou seja, aqui embaixo aqui vai dar uma apresentação completa em texto e embaixo vai ter um botão que você pode entrar em contato comigo ou você pode fazer o pagamento direto para
para você ter essa cópia em mãos, ok? Enfim, espero que você tome a decisão correta e é isso. Grande abraço, vou ficando por aqui, até mais.